Fala galera do canal Ciro Costa, galera engajada no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se e deixa o like. Eu faço digamos assim, vou para o outro lado, Ciro. Essa intuição que tu tens de que o Bolsonaro eventualmente não esteja no segundo turno, isso dá para entender que é uma intuição forte que Lula estará no segundo turno, com toda a debacle, PT, etc. Quer dizer, a esquerda ainda tem essa potência, né? O que te leva a essa percepção? Não é a esquerda, né? Você é um especialista em ciência política e sabe que no Brasil o lulopetismo usurpou a simbologia, a retórica, as cores, né? do assim chamado espectro de esquerda, mas o Lula é uma espécie de crime perfeito, em que exercita uma economia política absolutamente conservadora, em tudo por tudo a mesma economia política desenhada pelo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma absolvição. O Fernando Henrique Cardoso experimentou o tripé macroeconômico como uma tentativa desesperada de resolver a equação de colapso do real que estava ancorado na taxa de câmbio. Todo mundo lembra disso ali no ano de 99. E de lá para cá o PSDB nunca mais ganhou nenhuma eleição nacional. Por quê? Porque o país parou de crescer. Essa trempe aí não permite ao país crescer. O crescimento virou um subproduto, um efeito colateral. Porém, é fato que a exuberância da personalidade do Lula entupiu esse espectro de esquerda e ilude até uma jovem esquerda como o PSOL, que na adolescência partidária resolve explicar o inexplicável, tanto de contradições econômicas, quanto e especialmente para esse universo, de contradições morais, porque o Lula não teve o devido processo legal, eu sempre denunciei isso ao tempo, mas o governo do Lula é organicamente corrupto. Isso é possível desenhar isso, explicar, mas o símbolo eloquente é o Palocci. O Palocci não é um acidente, o Palocci não é um aliado contemporizado com os pragmatismos. Palocci é o fundador do modelo lulopetista, quem comandou a estratégia econômica e política do Lula e devolveu 100 milhões de reais e faz uma delação premiada que vai vir na campanha a aprovar com documentos para o jovem que não conhece essa história e que viu as aberrações do Moro, e que está com a inclinação pelo Lula. Mas a minha convicção de que ele estará no segundo turno deriva do fato de que o Lula tem 25% do eleitorado brasileiro em qualquer circunstância. E é mais ou menos, com sinal trocado, o Bolsonaro tem 15%. Aí não interessa se o Bolsonaro está roubando na vacina, não interessa se o Bolsonaro precipitou a economia no maior desastre, que o Bolsonaro levou o Brasil ao vexame internacional, que o Bolsonaro promove um desfile de tanques movido a carvão, jogando fumaça em Brasília para constranger o Congresso. Não interessa a aberração que o Bolsonaro faça, o caráter quadrilheiro da família Bolsonaro, 15% o chamam de mito. Mas isso aí é um assunto mais para psicanálise do que... E o Lula tem 25%, apesar de tudo. Mas tem mais de 15% o Bolsonaro. As pesquisas dão aí 25%, 28%. Espere o tempo. Falta 15 longos meses para a eleição. Essa é a perspectiva que o senhor levanta. Não, a gente estuda aquilo que é o voto cristalizado e aquilo que é, por exemplo, a fração de eleitores que ainda engolem o Bolsonaro porque não querem o Lula de volta. Então, veja, vamos descrever para a população que está nos ouvindo, isso é fruto de uma conversa a miúde que eu tenho com o povo brasileiro. A maioria relativa do povo brasileiro não quer nem o Lula nem o Bolsonaro. Não sabe ainda o que quer, com clareza, sob o ponto de vista do nome. Mas não quer o Lula e o Bolsonaro, a maioria relativa, pode ser 40%, 45%. Porém, parte dos que hoje dizem que estão com o Lula, dizem que estão com o Lula porque não querem que o Bolsonaro se reeleja, por toda a tragédia que o Bolsonaro representa. Vice-versa. E parte do que ainda está com o Bolsonaro é porque não quer a volta do lulopetismo, porque tem a lembrança trágica do que aconteceu. Então, veja, se você decompuser essa estrutura, que é o que tende a fazer a campanha tende a equalizar as informações, e você oferecendo uma alternativa. E é o que eu quero fazer. O que é que eu tenho para oferecer para esse universo? Eu tenho uma longa vida pública decente. Aqui não cabe modéstia, eu sou honrado, nunca fui acusado, tendo sido ministro, 2 vezes governador, prefeito, por qualquer corrupção, nem para ser absolvido, nada mais é do que a minha obrigação, mas eu posso oferecer isso ao povo brasileiro. Eu ofereço uma experiência, que também é rara nesse universo político brasileiro, porque eu comecei muito cedo. Então, entre os presidenciáveis, digamos assim, nenhum, de novo, não é imodéstia, eu estou apresentando o meu currículo, acumulou a experiência que eu tenho. Eu fui prefeito de uma grande capital, fui deputado estadual de oposição, deputado estadual de situação, fui o deputado federal mais votado do Brasil, fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, fui ministro da Integração Nacional, tirei do papel o projeto de integração do São Francisco. Depois eu tenho um projeto, são anos a fio consultando a inteligência brasileira,
e recolhendo um diagnóstico que é ousado e propondo com muita clareza as soluções para o Brasil, que me dão entusiasmo. Não é? Esse livro que eu consolidei está sendo muito bem vendido, virou best-seller por 15 semanas num país que lê pouco. E, por fim, eu tenho um amor, sabe, Dmitry, que você é testemunha disso, uma paixão inexplicável. Eu amo o povo brasileiro, o que me realiza é o carinho das pessoas, por isso eu fui o mais popular em todas as experiências que eu tive. É o que eu ofereço. Não é?